Sobre a filosofia moderna, uma coisa que é muito interessante a gente fazer é não fixar, delimitar o período, a data, o século de início e fim. Por mais que a filosofia moderna tenha começado por volta do século XV e terminado por volta do século XVIII, é interessante, no caso de término, início de datas de períodos, a gente levar em conta o conteúdo da filosofia, do tema em questão, e pegar esse tema e encaixar em qual período da história da humanidade ela se encontra, e não apenas ficar limitado a datas, né? Porque o mais importante é o conteúdo da filosofia, no caso aqui da moderna, e não a data. Há filósofos do século XVIII que pertencem à contemporaneidade, idade contemporânea, e também há filósofos que pegam a Revolução Francesa já fazendo parte da idade contemporânea. Aí depende, vai de pessoa para pessoa. Mas não é muito interessante a gente delimitar por data os fatos, os períodos, mas sim o conteúdo, que é o mais importante. Agora, entrando na Idade Moderna, uma coisa que nós já sabemos é o protagonismo do homem frente à realidade. Uma grande diferença entre a Idade Moderna e a Idade Média é que nós já sabemos, na Idade Média o mundo era regido, as coisas aconteciam, a realidade era fundamentada em Deus. A regência era Deus. Na moderna, o homem é o regente. Agora, uma coisa muito interessante entre a diferença entre a Idade Moderna e a Idade Antiga é a questão da Revolução Copernicana. É que para acentuar essa questão do protagonismo do homem, é que Kant ele propôs essa 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 teoria, essa revolução em que o homem ele ocupa o centro do universo e o objeto gira em torno dele. Porque antes o objeto era o centro e o homem girava em torno do objeto. Na antiguidade, na Grécia Antiga, a relação entre o objeto e o homem era que o objeto determinava o significado da realidade. Aqui, na modernidade, o homem determina o significado da realidade. Além dessa revolução copernicana, que foi acentuada por Kant, houve o Renascimento, que foi mais no início da Idade Moderna, por volta do século XV e XVI,
E, digamos, durante a Idade Moderna, onde filósofos René Descartes, John Locke estudaram aquilo que resgataram aquilo que os gregos, os clássicos, já iniciaram. Houve duas escolas, dois pensamentos durante a Idade Moderna. Uma, o racionalismo, onde valorizava, onde pregava que o conhecimento ele vinha da razão. O, o, o defensor, o maior defensor dessa escola seria René Descartes, que estudava Platão, e a outra escola seria o empirismo, que no qual o maior defensor seria John Locke. Com certeza outros filósofos empiristas se engajaram, fortaleceram a escola, mas eles estudaram, esses renascentistas estudaram, empiristas estudaram Aristóteles da Grécia Antiga. Então, a Idade Moderna é um período neoclássico, um período que estudou obras, ou estudou objetos clássicos, né, da Grécia Antiga. Outros filósofos que a sociedade desconhece um pouquinho foram importantes, que trataram certas coisas importantes, que foi o caso de Spinoza. Filósofos que pegaram a matemática e relacionaram a matemática com a filosofia, a ética, a presença de Deus na realidade, a imanência de Deus na realidade, no caso de Spinoza, né, com certeza. Então, a filosofia na Idade Moderna não foi somente teoria do conhecimento, não foi somente metafísica. Ok. Houve acontecimentos importantes, como no caso no início desse vídeo eu falei sobre, eu mencionei a Revolução Francesa, que foi muito importante para a constituição do Estado, a fortificação do Estado de Direito, porque havia injustiça naquela época, injustiça social, e era necessário limitar ou pelo menos mostrar para a sociedade, enfim, não era essa a intenção precípua, mas era necessário instaurar que o rei ou a autoridade deve ter obrigações para com a sociedade. Não era apenas esbanjar da luxúria ou dos perfumes caros que a nobreza ostentava, enquanto que a classe menos favorecida tinha que pagar
por toda essa luxúria, por toda essa desnecessidade. Além dessa revolução social, política, na verdade, né? Rousseau foi importante, dessa necessidade de instaurar um contrato social também, né? Além disso, foi importante, foi um fato, mas enfim, um ponto importante foi a questão da Contra-Reforma, em que durante toda a Idade Moderna, na filosofia moderna, verdades absolutas por parte de filósofos e intelectuais não eram bem-vindas. E corajosos, infelizmente, perderam suas vidas em fornalhas e outras inquisições. Mas tem meu respeito. Portanto, no geral, a Idade Moderna, ela, fazendo uma síntese enxuta, a Idade Moderna é um período da humanidade em que o pensamento humano é caracterizado por ser puro, e onde o homem ele é protagonista na realidade.